Então, primeiro eu peço que você fale para a gente, né, desses brasileiros que vivem aí nos Estados Unidos. Geralmente, como eles entram no país e como é a vida de quem vive principalmente ilegalmente, doutor? Bom, Gabriel, a primeira coisa que nós precisamos entender é qual é a diferença entre o imigrante ilegal e o indocumentado. Né? Para ler isso faz bastante diferença. O ilegal é aquele que entrou ilegalmente pela fronteira, seja do México ou do Canadá. E o indocumentado é aquele que entrou legalmente pelo border e teve uma supervisão ali, teve uma fiscalização antes da entrada por um agente da imigração, foi concedido um período para que ele permanecesse dentro dos Estados Unidos e ele extrapolou esse período entrando aí então num overstay e num período de indocumentabilidade. Então são duas figuras totalmente diferentes. Existem muitos brasileiros que entraram ilegalmente via México, existem muitos brasileiros que entraram legalmente via fronteira, mas permaneceram além do tempo permitido, tornando-se indocumentados. A preocupação é nos dois grupos, porque tanto um quanto o outro tem aí sim as características que Donald Trump quer para que eles possam ser efetivamente processados e deportados. Não é uma questão de... As pessoas estão pensando que amanhã Donald Trump entra e vai haver uma varredura de ilegais ou indocumentados dentro dos Estados Unidos, e não é bem assim que funciona. Primeiro porque o processo de deportação ele precisa ter um processo, ele exige um procedimento de deportação. Segundo, porque não existe nem fundo para isso e nem mão de obra suficiente para colocar todas essas pessoas. Mesmo que se use as Forças Armadas ou as Forças de Segurança do país que faça uma realocação, com certeza absoluta haverá um número muito grande de pessoas que vão ser processadas, presas, processadas e deportadas, mas chegar perto dos 11 milhões, que hoje é a meta de Donald Trump, só para vocês lembrarem, a pessoa que mais deportou nos últimos 30 anos foi o Obama, e o Obama deportou pouco menos de 3 milhões de pessoas. Então, eu acredito que o número não deva ser muito maior do que isso, ficando bem próximo dos 3 milhões e pouco aí, que é o que eu acho que é possível fazer. Olha, e acho que não é uma situação que ninguém quer, né, ficar ilegalmente em um país. Então, hoje, antes do Trump assumir, qual é a grande dificuldade para esses brasileiros ficarem em situação regular aí no país? Legislação. O grande problema aí é a questão da legislação, que não existe aí um caminho, quer dizer, existe um ou dois caminhos, mas não são tão simples, não são tão fáceis e muitas vezes as pessoas não buscam um advogado de imigração a tempo para que ele possa efetivamente evitar que esse tipo de processo possa acontecer. E aí, quando muitas vezes essa pessoa já foi presa ou ela já está em processo de deportação, não adianta mais procurar um advogado de imigração, ele precisa procurar um advogado especializado em deportação, que é um procedimento totalmente diferente. E olha, desde que o Trump foi eleito, né, você lembrou bem, ele tem reafirmado essa intenção de endurecer o combate aos imigrantes, especialmente os ilegais. Quais medidas você espera que devam ser anunciadas na prática? Você até cogitou aí o uso das Forças Armadas. Como deve funcionar na prática essa política mais rigorosa do futuro presidente? Hoje nós temos, é muito difícil falar alguma coisa de Donald Trump, né? Porque ele é bastante imprevisível. Então vai depender muito da questão da política interna dele. Eu acredito que ele deve focar primeiro nos estados com mais problemas de violência e mais problemas de inadaptabilidade desses imigrantes ilegais. Isso acontece bastante, né? E a gente vê muito. Eu sou um grande crítico da comunidade brasileira aqui quando chegam aqui querendo colocar as regras do Brasil nos Estados Unidos, ou seja, fazer a mesma coisa que essas pessoas faziam no Brasil, elas querem transportar aqui para os Estados Unidos. Aí você acaba tendo um conflito, não só cultural, mas também um conflito de adaptabilidade dessas pessoas. A comunidade em si acaba sendo toda afetada quando isso acontece. E isso é péssimo, né? Para quem já está aqui, isso é péssimo. Então eu imagino que essas comunidades, essas regiões mais afetadas por essas pessoas vão ser as primeiras que vão ter aí a prioridade. Eu vi num dos debates aí do Donald Trump, num dos palanques do Donald Trump, onde ele mencionou
Flórida, Califórnia e Texas como principais alvos no começo. Eu particularmente duvido. Eu acho que os principais pontos vão vir mais do norte para o sul, porque nós temos mais problemas com a comunidade imigrante ilegal no norte do que aqui no sul. Nós temos a entrada pelo sul, sim, mas muitas dessas pessoas acabam indo para o norte. Uma das grandes das críticas do Donald Trump foi quando ele falou a história lá de imigrantes ilegais comendo cachorros e gatos, foi lá em Winchester. Então não tem absolutamente nada a ver aqui com o sul, e eu acredito que ele deve sim focar principalmente nessas regiões. Olha, a gente percebe que você é um profundo conhecedor do assunto, então eu pergunto também, qual é o papel hoje do imigrante na economia dos Estados Unidos? Até que ponto, na sua avaliação, essa mão de obra é boa ou prejudicial para a economia norte-americana? Kleber, eu fiz um estudo muito detalhado sobre isso, escrevi muito sobre isso, e eu vou tentar resumir, porque senão essa entrevista vai ficar muito longa, porque o assunto ele é mais abrangente do que se imagina, tá? Mas vamos lá. Em 2019, nós tínhamos aí uma quantidade em 2019, nós tínhamos um juros muito baixo, nós tínhamos a economia crescendo, nós tínhamos uma série de cenários muito bom. Entrou em 2020 a pandemia. Esse número veio de uma taxa de juros de 2,5, se eu não me engano, 1,75 para 2,5 ao ano, para uma taxa de juros que caiu abaixo de zero, né? Nós tínhamos aí taxa negativa de juros para efetivamente estimular a pandemia em 2020 e 2021. Nós tivemos aí um índice de desemprego absurdo, que subiu muito, que depois teve que ser recolocado. Nós tivemos uma série de situações, inclusive inflação, causadas pela pandemia. Quando você abre a fronteira e permite que pessoas entrem dentro dos Estados Unidos ilegalmente, tem dois cenários. Tem um cenário muito ruim, que é o cenário da imigração ilegal, e obviamente você permitindo que até criminosos entrem, e você tem um cenário que é muito bom, que foi o que aconteceu, que manteve ali a questão da inflação controlada, porque essas pessoas entram para trabalhar por menos dinheiro, ou seja, ela não permite que o salário suba, não permitindo que os salários subam, que era o que estava acontecendo naquela época. Você controla ali o mercado e faz com que a coisa se estabilize, e foi isso que aconteceu. E aí, se você perguntar na questão legal, se isso é a melhor solução para um cenário de inflação e juros extremamente baixos, pode ser um dos melhores. No cenário legal é um dos piores, mas no cenário econômico foi um dos melhores e foi o que manteve. E aí, qual é a estratégia? Se você permite que pessoas entrem com o green card, você não consegue mandar essas pessoas embora depois que já cumpriram o papel delas e repor o trabalho para o americano. Mas se você permite que indocumentados entrem, é muito fácil você fazer um multirão de deportação, tirar essas pessoas e recolocar o mercado do americano. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o doutor Daniel Toledo, ele que é especialista em Direito Internacional e Negócios. Doutor, muito obrigado pela sua participação e informações aí muito importantes.